Por trás de todo emprego no Brasil, seja um trabalho de anos ou um projeto temporário, existe um conjunto de regras bem definido. Mas o que realmente muda de um contrato para o outro na prática? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, olhando para a estrutura legal por trás de cada vaga de trabalho. Para a gente entender o cenário atual, vamos fazer uma pequena viagem. Nosso roteiro é esse. A gente começa pela história, depois disseca a anatomia de um contrato, entende a regra principal e as suas exceções, e no final, a gente conversa sobre por que tudo isso é tão importante. Vamos nessa? Pois é, toda regra tem uma origem, né? Um motivo para existir. Para entender por que os contratos de trabalho no Brasil são do jeito que são hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, descobrir a história por trás da lei. Essa carteirinha azul, a famosa carteira de trabalho, ela é muito mais do que um documento. Ela é o símbolo de uma jornada, sabe? Uma longa jornada por direitos. Ela representa a passagem de um trabalho sem garantia nenhuma para um emprego formal, com a segurança que tanta gente buscou. O que essa linha do tempo mostra de forma incrível é que os direitos não apareceram do nada. Foi uma evolução, um processo lento, que saiu lá das condições bem precárias da Revolução Industrial, passou pelas primeiras leis, até chegar na criação da CLT em 1943. E a CLT é um marco que, até hoje, é a espinha dorsal das relações de trabalho no Brasil. Com essa base histórica na cabeça, agora a gente pode focar no coração do assunto. Afinal, o que a lei define como um contrato de trabalho? Do que ele é realmente feito? No fundo, a ideia é bem simples. Uma pessoa oferece o trabalho e a outra paga por ele. Só que é aí que a lei entra em campo, sabe? Para transformar essa troca em algo com características muito específicas, muito importantes, que protegem os dois lados. Essa tabela aqui basicamente decodifica o DNA de um contrato de trabalho. Veja bem que não é um acordo qualquer. Ele é bilateral, ou seja, com obrigações para os dois lados. É pessoal, porque a empresa contratou aquela pessoa, e não outra. E é de execução continuada, porque se prolonga no tempo. Cada detalhezinho aqui existe para dar equilíbrio e segurança para essa relação. Agora que a gente conhece a anatomia de um contrato, precisamos entender qual é a regra geral. Pensa nisso como se fosse a configuração de fábrica para qualquer relação de emprego no Brasil. E aqui está a ideia central que protege o trabalhador. A lei parte do princípio de que todo emprego é feito para ser contínuo, para durar. A estabilidade não é a exceção, é o ponto de partida. Na prática, isso quer dizer que, se não houver um acordo diferente, um acordo específico que a lei permita, toda relação de trabalho é vista como um compromisso sem data para acabar. Simples assim. Certo. Se a regra é a continuidade, o que acontece quando um trabalho, por natureza, já tem início, meio e fim? Bom, é aí que a gente entra no mundo das exceções. Os contratos com prazo determinado. Essa comparação lado a lado deixa a diferença fundamental muito clara. De um lado, a regra geral, um caminho que se estende sem um fim à vista, feito para durar. Do outro lado, a exceção, uma rota com um destino definido, construída para um propósito e um período de tempo bem específicos. E a lei é bem rigorosa aqui, viu? O empregador não pode simplesmente decidir que um contrato vai ter prazo. Para proteger aquele princípio da continuidade, isso só é permitido nessas 3 situações aqui. Para um serviço que é transitório, para uma atividade da empresa que é temporária, ou no famoso contrato de experiência. Agora que a gente já conhece as hipóteses, vamos dar um zoom em alguns desses contratos especiais para ver como eles funcionam no dia a dia. Esse aqui talvez seja o contrato determinado mais conhecido. Pensa nele como um test drive. É uma ferramenta super importante, tanto para a empresa avaliar se o novo funcionário se encaixa, quanto para o próprio funcionário ver se gosta do trabalho, antes dos dois assumirem o compromisso de longo prazo. E a regra do tempo é clara. O período de experiência não pode passar de 90 dias. Ele até pode ser dividido, por exemplo, em 45 mais 45 dias, mas o total nunca pode ultrapassar esse limite. A lei também reconhece que nem todo trabalho cabe na mesma forma. Como dá para ver, existem regras sobre medida para certos setores. Um contrato de construção pode durar o tempo da obra, um contrato agrícola, o tempo da safra. Atletas e artistas têm suas próprias regras. É a lei se adaptando à realidade de cada profissão. Então tá, depois de ver todas essas regras, todas essas exceções, qual é a grande conclusão? Por que essa estrutura toda é tão importante? No fim das contas, o sistema todo é desenhado para equilibrar 2 coisas. De um lado, a necessidade do empregado de ter um trabalho estável, previsível. E do outro, a necessidade do empregador de se adaptar a demandas que podem ser temporárias. É um ato de equilíbrio mesmo.
No final das contas, entender esses contratos é entender um cabo de guerra constante na economia brasileira. A busca por segurança de um lado e a necessidade de flexibilidade do outro. E a forma como o Brasil equilibra esses dois pratos da balança não só define o mercado de trabalho hoje, como molda o futuro de todo mundo. É um debate que, com certeza, está longe de terminar.